Olá, bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mais uma vez nosso Evangelho, mais uma vez nosso estudo. E hoje é domingão, domingo de Páscoa, a passagem, a famosa chegada de Jesus, aquele domingão. E aí, o que é a Páscoa? Só comer chocolate? Não é só isso não, né? É a nossa transformação, nossa passagem, que a gente possa aproveitar hoje nosso Evangelho. E nesse clima de Páscoa, nós vamos aqui no capítulo 10, falando sobre um item muito importante para a nossa transformação, o perdão das ofensas. Bom dia, Elizabeth, bom dia, Vilma, bom dia a todo o pessoal que está chegando aí nesse domingo maravilhoso. E já vou dar uma notícia aqui, talvez de primeira mão aqui, devido à autorização que o ministro deu aí para os templos religiosos voltarem, porque também se considera essencial esse apoio espiritual. Terça-feira, com todos os cuidados de sempre da pandemia, o Grupo Espírita Cristão Amor Fraterno irá voltar às atividades presenciais. Terça-feira. Então vão se preparando para terça-feira agora. Já foi postado aqui no nosso grupo de trabalhadores a mensagem que foi passada por um trabalhador e a confirmação pela nossa dirigente. Então terça-feira, já sabem, né? Compromisso, amor fraterno, distanciamento social, álcool gel, máscara e muito amor. Então, obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho aqui junto conosco e que possamos dar o nosso melhor. E exatamente, minha irmã Elizabeth, cada um faz o que seu coração mandar, né? Com certeza. Mas que quem não tiver ainda com essa disposição, ou seja, ainda receoso, porque é um momento realmente delicado, orar, rezar em qualquer lugar, em casa, na rua, no trabalho, na escola, né? Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que ficam desesperadas e que não conseguem manter esse equilíbrio e precisam estar em algum lugar, em algum templo, em alguma igreja evangélica, em algum lugar. Mas quem tem essa tranquilidade, continua em casa sim, fazendo as suas preces, ligando-se com o plano espiritual, mas muitos irmãos têm essa necessidade e é para acolhê-los que nós estaremos lá na terça-feira. Se possível com 2 máscaras, como fala agora a nova orientação aí do pessoal, tá bom? Pois é, porque a criançada, Elizabeth, continua na rua. Eu que fico aqui observando da minha casa, que é próximo ao colégio, a criançada está todo dia na rua, passando para cima e para baixo, todos sem máscara, todos em muitas crianças juntas, e realmente é muito preocupante mesmo, você tem muita razão. Mas a diretoria, no caso a nossa diretora, decidiu voltar terça-feira, pelo menos hoje essa é a notícia. Se mudar alguma coisa, eu faço uma parte aqui, mais uma vez, uma postagem no Face, né? E eu comunico a vocês, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão das ofensas. Olha só, hein? Que item maravilhoso para um dia de Páscoa. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites.
Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, mesmo tendo te perdoado frequentemente. Ele conta o número de vezes que seu perdão venha pagar suas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, a vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos, se só vos tivessem feito ofensas leves. Espíritas, não esqueçais que, tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda noite dizendo: não tenho nada contra meu próximo. A mensagem foi do Espírito Simeão, Bordeaux, 1862. Quando a gente vai poder realmente deitar nossa cabecinha no travesseiro e não ter nenhum peso na consciência, não ter nada contra ninguém, nem que seja um pequeno aborrecimento contra ninguém? Quando chegará esse dia? Pergunto para todos nós, quando nós conseguiremos realmente perdoar as ofensas, mesmo as pequenas, quiçá as grandes? É um trabalho incessante, mas que precisamos fazer para que possamos realmente ter essa evolução espiritual, essa paz de espírito, e servirmos de exemplo para que as pessoas que nos observem realmente consigam acreditar de fato que nós não estamos fingindo, nós estamos realmente perdoando, e o mais importante, como Chico Xavier disse uma vez, não se ofendendo, mas respeitando as tribulações que o próximo ainda passa, a necessidade que ele ainda tem de se expressar de uma maneira ofensiva às vezes, porque ainda não compreendeu o Evangelho. E nós precisamos realmente sim estarmos nos esforçando cada vez mais para agir naturalmente, não desprezando, mas também não se magoando com as ofensas que chegam até nós praticamente diariamente ou quase que sempre. Basta que a gente coloque o pé na rua, ou que a gente se pronuncie de alguma forma, com certeza vai ter alguém contrário a nós, contrário ao nosso pensamento, que isso é normal, e às vezes nos agredindo verbalmente ou às vezes psicologicamente. Cabe a nós então entender o perdoar que Jesus colocou a Pedro de 70 vezes 7, ou seja, 70 vezes 7 vezes infinitamente cada ofensa que chegar até nós.
É difícil? Para nós ainda é difícil, mas vamos exercitar, vamos treinar e saber que só assim a gente vai conseguir realmente dar uma elevada na nossa moralidade e nosso ser espiritual. Vamos agora ao Livro dos Espíritos, começar também agora aqui a escolha das provas, que está no capítulo 2º, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 5, escolha das provas. Escolha das provas, isso vai ficar um pouco assim, comprometedor, né? Porque na maioria dos casos, nós conseguimos ter essa escolha, nós fizemos. A gente fala que não fez quando está aqui, né? Porque fica tão difícil às vezes, que a gente desconfia que nós seríamos assim, capazes de escolher provas tão difíceis. E graças a Deus, a grande maioria passa por provas leves. Muitos passam por doenças, mas muitos passam por rejeição, muitos passam por preconceitos gravíssimos, por abandonos, que realmente são provas mais difíceis, pela miséria e outras coisas mais. Bom dia, Olímpio Cesário do Prado, meu querido amigo, meu irmão. Tudo bem com você, família? Como é que está indo aí o pessoal? Muita fé, muita paz, muito amor. E se não for Jesus, muitas coisas realmente fica difícil de passar, com certeza. Então, questão 258, que já começamos o Livro dos Espíritos, quase que no tempo de fechar o Evangelho. Mas hoje é Páscoa, hoje é Domingão. Vamos então prestar um pouquinho de atenção aqui em algumas questões desse item. A questão 258. No estado errante, ou seja, nós mesmos aqui, antes de reencarnar, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então todo mundo sabia, a grande maioria, pelo menos, a grande maioria sabia que iríamos passar por essa pandemia. Sabíamos, porque a grande maioria escolhe com seu livre-arbítrio o tipo de prova que vai passar. 258A. Não é Deus quem lhes impõe as tribulações na vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que Ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhes torva o futuro, o caminho do bem está à sua frente, como o do mal, mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Seja, se um perigo vos ameaça, não fosse vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. 259. Se o espírito escolhe gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da posição escolhida, e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe
de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então amanhã a gente vai continuar, se Deus quiser, esse estudo aqui. E aqui é só para ter uma ideia, né? Da escolha das provas. Então, nós escolhemos as provas. Nós sabemos o que? Nós estudamos na reticidade o que nós fizemos, deixamos de fazer na vida passada e que nós precisamos para a próxima encarnação. Então, junto com o nosso mentor espiritual, com amigos espirituais, a gente vai fazendo o que? O que é melhor para que a gente consiga, pela segunda, ou terceira, ou quarta vez, passar por aquelas provas. E nós escolhemos o tipo de prova, mas de acordo com o nosso comportamento aqui na Terra, de acordo com a situação, a circunstância, os pequenos detalhes vão acontecendo, vão surgindo, mas a ideia principal, se por exemplo for não tirar nada de alguém, ou seja, não roubar, vai surgir as oportunidades, ou um banco, ou uma carteira, ou um pedacinho de qualquer coisa que não lhe pertencia, ou seja, pequena, grande ou média, depende do que acontecer, mas a função principal é você não roubar, por exemplo. Então assim vai. Então você escolhe a prova, mas como vai acontecer, isso aí já não está totalmente prevista. E como disse o exemplo aqui de Kardec na pergunta, a pessoa nasce numa família de malfeitor. Com certeza ele pediu para vir aqui para testar se ele realmente não vai fazer mais nada de errado, não vai cometer mais nenhum delito. Porque se ele nascesse numa família somente com pessoas boas, somente com pessoas dedicadas ao bem, como que ele se colocar à prova? Não teria nenhuma tentação ali no meio familiar. Então já nasce numa família complicada, que é para ele realmente ver se conseguiu superar o que ele havia feito, né, na vida passada. Então, gente, uma boa Páscoa para vocês. Muito obrigado por estar conosco aqui no Evangelho, e que a gente consiga manter sempre a nossa prudência, como recomenda aqui também. Sermos prudentes, cautelosos, temos nossa fé racional, a nossa fé que realmente nos coloca a pensar para antes de agir. E lá no fundinho do coração, a nossa fé como uma criança, né? A confiança no Pai, confiança em Deus, confiança em Jesus, e fazendo uma mescla entre fé racional e essa fé ardente que nossos irmãos de outras igrejas têm, que possamos encontrar um equilíbrio para seguirmos em frente durante aqui a nossa existência no plano físico, e também com certeza que ninguém gosta de pensar, para que possamos ser recebidos e não surpreendidos ao nosso retorno à pátria espiritual. Seja o dia que for, quando for, que possamos ter essa consciência de que estamos sempre amparados por Deus, por Jesus, por um amigo espiritual, que jamais percamos a calma, o equilíbrio e o bom senso. Muita paz, até amanhã, fiquem com Jesus.